Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo e gratuito de manutenção de celular. Para ter acesso a todas as aulas desse curso, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Então, bora para a próxima aula. Então vamos lá, vamos aprender agora aí sobre os capacitores, beleza? Capacitor é esse camaradinho aqui, tá? Você vai ver vários e vários deles aí nas placas de circuito impresso dos smartphones, tá? E nas próximas aulas você vai poder verificar aí na prática, né, quando nós fizermos aí as nossas aulas de bancada, onde nós poderemos testar os capacitores e verificar aí se estão funcionando da maneira correta ou não, ok? Então o capacitor ele tem basicamente essa aparência aqui, tá? Tem várias variações de tamanho, tem os minúsculos, tem os maiores, tem os médios, mas são facilmente identificáveis justamente por essa aparência, né? Eles têm essa tonalidade cinza, ok? Diferente de um resistor que seria mais escuro. Esse aqui, no caso, seria uma tonalidade cinza ou também um amarelo meio mostarda, assim, sabe? Tipo um amarelo meio queimadinho. Então, e nas extremidades nós temos aí essas colorações prateadas, ok? Quando você for procurar, né, um capacitor no esquema elétrico, saiba que você vai identificar ele através desse símbolo aqui, ok? Esse aqui é um símbolo de um capacitor num esquema elétrico. Você já vai entender mais para frente por que ele tem esse símbolo. Na verdade, ele é um símbolo bem intuitivo, ok? Mas não dá para eu te explicar agora. A gente vai ter que passar aí um pouco mais adiante na aula e aí sim você vai entender por que ele tem esse design aqui, que eu acho um design bem feliz, justamente por ser intuitivo. Opa, tá gostando do curso de manutenção do celular? E se eu te dissesse que alguns reparos você consegue fazer em menos de 20 minutos e lucrar mais de R$100? A área de manutenção de celulares é uma das que mais crescem no país e você pode se tornar um técnico em manutenção, criando o seu próprio negócio, começando até mesmo na sua casa, nas suas horas livres. Eu fiz uma pesquisa e separei os melhores e mais acessíveis cursos para você se especializar ainda mais e se tornar um expert em manutenção de celulares em poucos dias. Acesse o link que eu deixei embaixo do vídeo ou nos comentários e saiba mais. Bom, vamos lá então. Capacitores, o que a gente pode falar sobre eles? A função dos capacitores é trabalhar com armazenamento temporário de energia, ok? E para que eles fazem isso? Para proteger, né, ou garantir o funcionamento dos componentes do circuito nos momentos de eventuais oscilações de corrente. Isso ocorre em fração de segundo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eventualmente acontecem oscilações na corrente, né? Apesar disso daí levar frações de segundo, o que acontece? Alguns componentes acabam ficando meio vulneráveis, né? Tanto em sua funcionalidade, né? Quanto também vulneráveis a serem danificados, né? Você vai entender isso daqui a pouquinho de uma maneira bem didática aí, tá? Espera só mais um pouquinho. Os capacitores, eles não têm polaridade. Ou seja, quando você for trocar um capacitor, você pode soldar ele de qualquer lado, tá? Que ele é um componente que não tem polaridade, ok? E a unidade de medida do capacitor, que nós chamamos de capacitância, é o farad, representado pela letra F, ok? Unidade de medida, capacitância. O que seria capacitância? Né? Como nós falamos, os capacitores, eles armazenam energia elétrica, né? Então a capacitância é justamente essa capacidade de armazenamento de energia elétrica de um determinado capacitor, ok? Bom, daqui para frente você vai entender direitinho do que eu estou falando. Vamos lá. Então vamos lá, ó. Temos aqui um esquema simplificado, ok? Aqui nós temos a nossa linha de alimentação, né, saindo lá do polo positivo da bateria, ok? Então aqui é uma linha de alimentação. Aqui nós temos o nosso um CI, né, o circuito integrado, e aqui nós temos um capacitor, ok, ligado em paralelo, né? O que a gente quer dizer quando um componente está ligado em paralelo? Nós queremos dizer o seguinte, que uma extremidade dele está soldada aqui na linha de tensão positiva, ou seja, na linha de alimentação, e a outra extremidade dele está soldada aqui no nosso terra, ok? E é aí que você vê um detalhe bem interessante. Você vê que tem esse espaço vazio aqui, né? Para que serve esse espaço vazio? É justamente para o nosso capacitor... Não, perdão. É justamente para não haver aqui contato entre o nosso terra
e a nossa linha de alimentação positiva aqui, ok? Mais para frente aqui, nessa mesma aula, você vai entender por que isso aqui acontece, ok? Então vamos lá. Como é que funciona aqui um capacitor? Funciona da seguinte maneira, olha só. Nós temos aqui, né, vamos supor, conectamos a bateria e temos aqui a nossa linha de tensão positiva energizada, ok? O que está acontecendo nesse momento? Está acontecendo, né, que a nossa linha está alimentando esse nosso CI aqui, ok? Enquanto ela alimenta o nosso CI, ela também está alimentando o capacitor. E o que acontece nesse momento? Acontece isso aqui, ó. O nosso capacitor fica carregado, né, de cargas elétricas aqui, ok? Beleza. Agora vamos supor, né, que haja aí uma interrupção momentânea aí de frações de segundo na alimentação aqui do nosso CI. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, olha só. O nosso capacitor vai se descarregar e mandar aquela energia que ele tinha carregado aqui diretamente para o nosso CI. Para quê? Como você pode observar, houve uma interrupção de energia. Então, nessa fração de segundo, ele ficou vulnerável, né? E é nessa fração de segundo que o nosso capacitor entra em ação. Ele vai pegar aquela energia elétrica que ele tinha acumulada aqui e vai mandar diretamente para o nosso CI. Até o momento que a nossa tensão volte aqui, né? Que a alimentação seja restabelecida aqui no nosso CI. E aí o que vai acontecer? A alimentação, né? A tensão vai alimentar o CI e vai voltar a passar aqui pelo nosso capacitor, que por sua vez vai voltar a armazenar energia elétrica aqui. É por isso que a gente diz que o nosso capacitor trabalha, né, a função dele é de armazenamento de energia. Por quê? Em frações de segundo, o que vai acontecer? Vamos supor que houve uma variação de energia e o nosso CI vai parar de ser alimentado pela fonte de alimentação, ou seja, a bateria. Então vamos lá. O que vai acontecer? Pá! Pá! Voltou de novo. Carregou de novo. Faltou energia? Pá! Descarregou e mandou essa carga para o nosso CI. Voltou de novo. Novamente, ele vai estar carregado. E assim sucessivamente, ok? Dessa forma, o que ele vai garantir? Vai garantir que nunca falte energia aqui para o nosso CI. E aí, o que vai acontecer? Consequentemente, o nosso CI não vai deixar de trabalhar em momento algum, nenhuma funcionalidade do nosso smartphone vai parar e também o nosso CI não vai ficar aí vulnerável a uma algum eventual problema que possa dar nele aqui. Ok? Bom, agora vamos ampliar aqui, né, aquela imagem que a gente tinha lá. Então, como você pode ter visto aqui desse lado nós estamos conectados ao terra e aqui desse lado o nosso capacitor está soldado à nossa linha de alimentação. Vamos aqui de novo, né? Beleza, como é que é basicamente um capacitor por dentro? Dessa forma aqui, ó. Por dentro ele tem um material isolante que nós chamamos de dielétrico. Ok? Qual a função do dielétrico? É justamente exercer uma resistência aqui dentro do nosso capacitor. Por quê? Porque aqui, como nós temos essa ponta, essa extremidade, perdão, ligada ao nosso GND, ou seja, o nosso terra, vai haver um acúmulo de cargas negativas aqui. E aqui, como está essa extremidade conectada, né, soldada à nossa linha de tensão positiva, vai haver um acúmulo de cargas positivas. Ok? O dielétrico serve justamente para isso, para evitar que essas cargas positivas entrem em contato com essas cargas negativas. Porque se isso acontecer, o que vai acontecer? Vai haver um curto no nosso smartphone. Beleza? Falaremos sobre isso mais adiante, mas para você entender direitinho, e é aí aquela hora que eu te falei que por que eu acho o símbolo do capacitor um símbolo bacana e bem intuitivo. Justamente por causa disso, olha só. Porque o símbolo está representando exatamente o que ele é, qual é a função dele e, ao mesmo tempo, a estrutura interna dele, que é um espaço vazio, né? Vazio entre aspas, tem um dielétrico. Mas o que acontece é o seguinte, há uma interrupção na nossa linha aqui, né? Vamos supor que seja um fio elétrico e aqui no meio ele foi cortado, né? Mas ele não foi cortado. O que houve é que nós colocamos um material isolante, né? Então, dessa forma, o que está acontecendo? Uma interrupção aqui, né, de comunicação entre as duas extremidades. Beleza?
Por que é importante você saber disso? Porque entendendo como funciona o capacitor, né, a estrutura dele, o dielétrico, etc., você vai saber quais são os defeitos que podem dar nele, ok? O primeiro deles é um capacitor alterado, né? E o que caracterizaria o capacitor alterado? Caracterizaria isso daqui, olha só. Temos aqui a nossa fonte, né, a nossa linha positiva, ok? Papapá, aqui nós temos o nosso terra e o nosso capacitor aqui, né? Essa é a maneira correta que um capacitor trabalha, ok? Por quê? Porque justamente está acontecendo isso daqui, ó. A tensão está passando por aqui, está energizando o nosso capacitor, ele está carregado, ok? Entretanto, essa tensão não vai passar aqui para o nosso terra, né? Então, se você medir aqui com um multímetro essa extremidade do nosso capacitor, você vai encontrar os 4 volts, por exemplo, né? Se estivessem 4 volts aqui. E do outro lado você não vai encontrar nada, você vai encontrar 0 volts. Por quê? Porque não há uma comunicação aqui. O dielétrico está funcionando ok e tá belezinha, é assim mesmo que tem que acontecer. Ok? Mas nós estamos falando de um capacitor alterado. E o que seria um capacitor alterado? Seria um capacitor dessa forma aqui, olha só. Você mede aqui 4 volts e aqui do outro lado você mede, você consegue encontrar uma quantidade qualquer de tensão. Aqui eu coloquei 2 volts, tipo, mais assim um número que eu usei de exemplo, tá? Mas pode ser meio volt, qualquer coisa. Nesse caso, o que está acontecendo? O nosso dielétrico, ele perdeu um pouco da capacidade de resistência dele, né? Então, no caso, ele não está conseguindo segurar a tensão que vem aqui desse lado e está deixando passar um pouquinho de nada aqui para o nosso terra. Ou seja, esse aqui é um capacitor alterado, né? E por que acontece isso? Desgaste, né? Desgaste ou eventuais picos de corrente que aconteceram aqui danificaram o nosso capacitor, mas enfim, é uma coisa que pode acontecer sim e não é tão difícil, tá? Tudo isso daqui você vai aprender a identificar nas aulas referentes a testes de componentes que nós faremos aí na bancada, ok? Mas antes de partir para essas aulas, eu acho muito importante você entender na teoria como é que funciona, o que pode acontecer, porque quando a gente chegar naquelas aulas, nada do que a gente for falar vai ser segredo aí para você, ok? O que mais pode acontecer nos capacitores? Cara, o capacitor pode entrar em curto, tá? E esse aqui é um problema bem mais grave do que esse daqui. Por quê? Porque o que acontece aqui é o seguinte, né? Temos aqui a tensão, 4 volts, vem aqui para alimentar o nosso capacitor e ela passa direto aqui, ó, tá vendo? De um lado eu tenho 4 volts e do outro eu também tenho 4 volts. Ou seja, o capacitor, na verdade, é como se ele não tivesse aqui, como se fosse um fio direto aqui. Ele está conduzindo diretamente a tensão aqui para o nosso terra, né? O nosso capacitor está em curto. E o que vai acontecer? Exatamente isso que você está vendo aqui, olha só. O terra, né? Quando o nosso capacitor está em curto, ele faz como se fosse uma ponte aqui, né? Então ele conecta a nossa linha de tensão positiva com o nosso terra. E o que vai acontecer? O terra vai entrar em contato e vai aterrar a nossa linha toda aqui de tensão positiva, tá? Em outras palavras, o celular vai entrar em curto, ok? Então fixa isso aí para você. Quando o capacitor entrar em curto, o que vai acontecer? Ele vai deixar o terra entrar em contato, né? Vai jogar a tensão direto para o terra e vai aterrar aqui a nossa linha. Ou seja, isso aí caracteriza um curto no nosso smartphone. Opa! Quer se especializar ainda mais na área de manutenção do celular? Então clique no link acima para conhecer os nossos cursos.